Olá, ouvinte! Estamos começando mais um episódio do podcast Despautada. Eu sou Fernanda Eggers e hoje vou falar da distopia russa Nós, que não tem nada a ver com o filme de terror que foi lançado este ano. Fica comigo, que foi meu primeiro russo, e eu quero compartilhar isso com vocês. Primeiro, vamos aos recadinhos. Saiu o episódio 2 do Arretadas, em que eu, Elô, Flávia e Gabi conversamos sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A gente focou em agências de comunicação, mas as situações acontecem também em outros lugares e as dicas da nossa psicóloga servem para todos. Procura o Arretadas no seu agregador de podcast e vem com a gente. Ele tá até no Spotify, caso você não tenha procurado ainda um agregador de podcasts para chamar de seu. Se você está ouvindo este episódio no Spotify, sugiro que coloque logo na sequência o desepisódio do Spotify com a Cíntia Pudim, do Pudimcast, porque está cheio de informações e questionamentos importantes e a gente já está tramando uma parte 2, porque algumas coisas mudaram. Se você está ouvindo este episódio em um agregador de podcasts, palmas para você! E se ele for organizadinho, você deve ter notado que as temáticas diferentes do Despautada estão separados por temporada. Todos os episódios convencionais estão na primeira temporada, os desepisódios na segunda e o Desencontrada em São Paulo na terceira. Dessa forma, você encontra o conteúdo que está procurando com mais facilidade. Para quem está chegando agora e ainda não sabe, você pode encontrar a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, como @despautada. Tem também o apoia.se/despautada, onde você pode colaborar para a produção de todos os podcasts da família Despautada. E se você tá ruim de grana, não tem problema. Divulga nossos episódios para que a gente alcance ainda mais ouvintes. Compartilhe o Arretadas e o Despautada com as hashtags Mulheres Podcasters e Podosfera Paraibana. Assim, além de ajudar a gente, ainda ajuda quem está procurando vozes diversas para ouvir e valoriza a produção feminina e nordestina. Bora pra pauta, que hoje vamos conversar sobre um dos meus gêneros literários favoritos. Nós é o primeiro livro escrito por um autor russo que eu li. Por algum motivo, mesmo sem nunca ter lido nada, existia em mim um preconceito de que a literatura russa seria séria demais, sisuda, hermética e de difícil compreensão. Óbvio que não dá para colocarmos todos os autores de um mesmo país dentro de um preconceito, que é algo muito limitado por si só. Também não dá para absolvê-los todos com base em apenas um livro. Mas, além da idade, esta leitura me mostrou que essa ideia que eu tinha de que seria algo muito distante do que eu estou acostumada a ler, que são autores ocidentais e em sua maioria britânicos ou estadunidenses, estava errada. Quando me indicaram o livro, disseram que havia sido o precursor do gênero e que Aldous Huxley havia se inspirado nele para escrever Admirável Mundo Novo. Ambas as informações estão erradas. Vamos ouvir a sinopse do livro. Na sequência, vou falar sobre distopia, sobre o autor e, finalmente, sobre o livro em si. Nós é um romance distópico, escrito entre 1920 e 1921 pelo escritor russo Eugeni Zamyatin. Em suas páginas, o autor imaginou um governo totalitário chamado Estado Único, que supostamente, pelo bem da sociedade, privou a população de direitos fundamentais como o livre-arbítrio, a individualidade, a imaginação, a liberdade de expressão e o direito à própria vida. Um mundo completamente mecanizado e lógico, onde as pessoas não possuem nomes, mas sim números, e o Estado dita os horários de trabalho, de lazer, de refeições e até de sexo. A trama traz a história de D-503, um engenheiro que vive pleno e feliz, exatamente como ordena o grandioso Estado Único, mas começa a duvidar das próprias convicções ao conhecer uma misteriosa mulher que comete a ousadia de burlar regras e que o contamina com a doença chamada imaginação. Lembra quando começaram a plantar a sementinha da retomada da destruição do ensino aqui no Brasil? Que ficavam perguntando qual a necessidade de ensinar sociologia e filosofia nas escolas? Eu digo retomada porque houve a destruição do ensino na época da ditadura militar, instaurada em 1964. As coisas melhoraram em anos recentes, pero no mucho,
E agora estamos vivendo uma nova tentativa de total desmonte do ensino público no país. E deixa eu dizer que o ensino privado pode até seguir sendo melhor que o público, mas isso não quer dizer que vai ser bom. Afinal de contas, estará limitado pela falta de pesquisas, pela falta de formação de professores e pelo total desrespeito ao ensino e ao conhecimento que se solidifica no país. E se eu, que estudei nos anos 90 e 2000, já achei que a escola ensinava muito a reproduzir feito papagaio adestrado e pouco a pensar, realmente me preocupo o que as escolas do futuro vão oferecer aos estudantes. Mas, se você teve um professor de filosofia, história ou de literatura comprometidos com passar conhecimento sobre clássicos adiante, você já ouviu falar do conceito de utopia. Ou então pode ter visto em Para Sempre Cinderela, em que a personagem da Drew Barrymore ganha uma cópia do livro do Thomas More do pai, junto com um diálogozinho inspirador a respeito do tema. Se o senhor submete seu povo a uma má educação e as maneiras são corrompidas na infância, e ainda por cima os castiga por aqueles crimes onde a educação os confinou, o que mais podemos concluir, Alteza, além do fato de que cria ladrões para depois puni-los? Trecho de um diálogo da protagonista com o príncipe da França em Para Sempre Cinderela. E para a gente falar de distopia, temos que começar com utopia. O conceito filosófico surgiu com o livro A Utopia, ou, na tradução do título original em latim, um pequeno livro verdadeiramente dourado, não menos benéfico que entretedor, do melhor estado de uma república e da nova ilha Utopia. Aparentemente, as pessoas não sabiam dar títulos curtos para suas obras no século XVI. Na primeira parte do livro, inspirado na República de Platão, Thomas More critica a sociedade inglesa da época, na qual os camponeses se viam expulsos do campo para a cidade e havia aumento da criminalidade, perseguições políticas e religiosas, avidez por conquistas e riquezas, resultando em guerras e opressão do povo através do aumento do abismo entre as classes sociais. Na segunda parte, o protagonista descreve a sociedade que encontrou na Ilha de Utopia. Lá não havia perseguição religiosa, a intolerância e o fanatismo eram punidos. Havia paz e o parlamento realmente trabalhava em prol do povo. Era uma sociedade justa e igualitária. Aí, veja a pegadinha. A palavra utopia vem do grego e significa lugar nenhum. A partir dessa obra, o termo se tornou sinônimo de uma sociedade ideal, mas impossível de se alcançar. Aí vem o Eduardo Galeano e diz a seguinte frase, que vez por outra eu me lembro e que é o tipo de coisa que me dá alguma motivação. Un estudiante se levantou y preguntó para qué sirve la utopía. Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Como ninguém é obrigado a saber espanhol, eu vou traduzir a citação que Galeano fez do cineasta Fernando Birri. A utopia está lá, no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Pois muito bem, o conceito de utopia surgiu lá no século XVI, só existe como um conceito filosófico, serve para a gente seguir caminhando, e é a melhor coisa que podemos almejar para uma sociedade e significa lugar nenhum. E a distopia? O conceito surgiu como uma contraposição à utopia e o termo também vem do grego, significando lugar ruim. Enquanto a utopia vem da extrapolação do ideal, do que podemos implementar na nossa sociedade, que vai nos levar para um lugar melhor, mais justo e igualitário, a distopia olha para o que temos e se pergunta: se a gente pegar esta merda aqui, que a gente tem, avançar a tecnologia um pouco e seguir pela trilha do poder e da tirania, no que é que vai dar? Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro. Robô do Bolsonaro.
Parece que no Brasil vai dar em 2019. Mas antes disso, lá em 1868, o filósofo John Stuart Mill disse que o que é demasiadamente bom para ser tentado é utópico e o que é demasiadamente mal é distópico. E a gente tem obras que observam a tecnologia e os arranjos políticos existentes em suas épocas, fazendo a extrapolação para o futuro com um viés pessimista e que servem como crítica e análise daquele período, além de alerta para o futuro. Na literatura e, posteriormente, em outras formas de arte narrativa, temos alguns elementos como características de obras distópicas: restrição de livre-arbítrio, governo opressor, presença de tecnologia avançada ou avançada para a época em que a obra foi criada, vigilância constante da população, normalmente através dessa tecnologia, exploração da estupidez coletiva, higienismo social e homogeneização da sociedade e discurso pessimista. Pode observar, você vai encontrar essas características de Nós, que é esse livro que estamos falando hoje, até Jogos Vorazes, passando por boa parte dos livros de Young Adult publicados nos últimos anos, sem falar nas obras anteriores. No medium.com/despautada, eu vou deixar 2 listas da Wikipédia que meio que se complementam com obras consideradas distópicas. Uma delas inicia com As Viagens de Gulliver. No entanto, como eu não li, tenho que confiar quando a Wikipédia fala que é uma sátira da natureza humana e da sociedade europeia da época, e que no século XVIII já faz uma crítica à misoginia reinante. Ou seja, há quase 300 anos tem homem que já entendeu o recado, e essa é a hora de correr e se atualizar, coleguinha. Dá tempo! Aí, as listas não trazem nenhuma atualização até o século XIX, quando ela, a mãe da ficção científica, a diva literária que nos deu Frankenstein, publica o livro O Último Homem, que já vou procurar para ler só por ser da Mary Shelley. Oh, yeah! E a partir de então, fica impossível de acompanhar o tanto de produção futurista e com viés pessimista ou apocalíptico feito pela humanidade. Se você curte o gênero, as listas estarão disponíveis no medium.com/despautada e serão uma ótima lista de desejos. E já que também estou falando da minha visão do primeiro autor russo que eu li, tem um outro episódio em que eu falo do primeiro livro lido por uma autora oriental que eu li, que é o Despautada 13, A Noiva Fantasma. Yevgeny Ivanovich Zamyatin nasceu em Lebedian, a 300 km de Moscou, em 1884. Filho de um padre ortodoxo e professor e de uma musicista, quando criança ele passou a maior parte do seu tempo lendo ou embaixo do piano da mãe enquanto ela tocava Chopin. De 1902 a 1908, ele estudou engenharia naval em São Petersburgo e, nessa época, se filiou aos bolcheviques. Participou da Revolução Russa de 1905, foi preso, exilado na Sibéria, escapou, voltou para São Petersburgo e viveu na ilegalidade até ir para a Finlândia. Isso tudo para terminar os estudos, porque é muito importante ser uma vadia formada até se você for homem. E outra, vamos voltar a estudar, porque vagabunda jamais, meu amor. Se não estudar, não tem futuro, vamos ser vagabunda formada. Ele voltou para a Rússia, começou a escrever por hobby, foi preso novamente e anistiado em 1911 e contribuiu para muitos jornais marxistas por vários anos. Zamyatin foi enviado para a Inglaterra a trabalho em 1916 e voltou para a Rússia no ano seguinte, mas não chegou a tempo da Revolução de Fevereiro, só da de Outubro, que é a que todo mundo conhece, mesmo que não saiba das outras. Mesmo assim, ele escreveu, ao longo da vida e quando já estava mais velho, que se lamenta de não ter participado de ambas. O escritor, jornalista e engenheiro nas horas vagas publicou várias obras satíricas ao longo da vida, criticando o Império Russo, o modo de vida dos ingleses e, posteriormente, a União Soviética. Porque, veja só, ele era apoiador da Revolução bolchevique, mas era contra o totalitarismo e principalmente a censura que se seguiram à Revolução e se tornaram mais intensas com o passar do tempo. No ensaio de 1921, intitulado Eu Tenho Medo, ele diz o seguinte: a verdadeira literatura só pode existir quando é criada não por oficiais confiáveis e diligentes, mas por loucos, ermitas, heréticos, sonhadores, rebeldes e céticos. Apesar do péssimo título, uma ótima mensagem e que o colocou em maus lençóis.
Zamyatin contrabandeou o manuscrito de Nós para os Estados Unidos, onde foi traduzido para o inglês e publicado em 1924. Aí, em 1927, ele foi mais ousado ainda, contrabandeou o original para um editor russo em Praga, na então Tchecoslováquia, que publicou o livro no idioma nativo. Essa edição, então, começou a ser contrabandeada pela União Soviética. A essa altura, Zamyatin já estava nas listas de proibição e banido de publicar qualquer coisa em seu país pelo Estado soviético. Proibido de publicar em seu próprio país, Zamyatin escreveu uma carta para Stalin, pedindo permissão para deixar a União Soviética, na qual dizia: "Não desejo esconder que a razão primária pela qual peço permissão para emigrar com minha esposa é a falta de esperança na minha posição aqui como escritor, a sentença de morte que foi pronunciada sobre mim como escritor no meu lar." Ele considerava que o exílio seria uma sentença preferível ao banimento de suas obras, já que não escrever era como a morte para ele. O escritor Maxim Gorky, que era amigo de Eugenie, intercedeu em favor dele junto a Stalin, que aceitou o pedido. Zamyatin mudou-se para Paris, onde morreu na pobreza em 1937. O que é uma injustiça, pois ele foi um escritor muito prolífico, sem contar com seu trabalho como editor e tradutor. Nós inspirou diretamente grandes obras da literatura e, basicamente, estabeleceu parâmetros para o que consideramos distopias políticas hoje, ou ao menos para o que foi produzido ao longo do século XX. Nós foi o primeiro livro oficialmente proibido da União Soviética e só foi liberado legalmente em 1988, com a abertura do regime soviético. Algumas das obras que se inspiram em Nós são 1984, de George Orwell, Revolução do Futuro, de Kurt Vonnegut, e Os Despossuídos, de Ursula Le Guin. Muita gente considera que Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, também bebeu de Nós, porque Orwell disse à imprensa que sim. No entanto, em uma carta enviada a Christopher Collins, em 1962, Huxley diz que não havia lido Nós quando escreveu a sua obra mais conhecida. À época, ele nem sabia da existência do autor russo. Admirável Mundo Novo é uma resposta às utopias de H.G. Wells. Essa informação também está no Decrépitos do Dia Mundial do Livro desse ano, em que o João faz a mesma indicação que eu estou fazendo agora, veja só. Vonnegut sugeriu que Huxley copiou muita coisa de Nós, porque ele próprio copiou muita coisa de Admirável Mundo Novo, e parece que ninguém aceita que pessoas tenham ideias parecidas sem que necessariamente tenham copiado umas das outras. Ih, eu acho que deu treta! Meu namorado me apresentou um canal muito interessante chamado Renegade Cut, com um vídeo que falava de Os Incríveis, que parece não ter nada a ver com esse episódio, mas a gente vai chegar lá. O autor e diretor da animação aparentemente segue a filosofia de Ayn Rand. Eu vou deixar o vídeo no post, lá no medium.com/despautada. Achei interessante porque Rand se inspirou em Nós para escrever um de seus livros, sendo que a filosofia dela não tem muito a ver com a de Zamyatin. Depois desse vídeo, até consigo ver como ela pegou alguns pontos e os encaixou em seu modo de ver o mundo. Ainda que eu não possa falar de nenhuma obra dela, pois nem li nem lerei. Enquanto Zamyatin critica um Estado totalitarista que censura os pensamentos e conforma a população a agir como uma unidade, obedecendo um padrão, Rand critica toda forma de coletivismo em prol do individualismo e do laissez-faire capitalista. No entanto, Eugenie mostra que as revoluções e a sobrevivência só são possíveis ao se trabalhar em grupo. Inclusive, a maior parte das obras distópicas mostram o isolamento dos indivíduos como forma de controle e de impossibilitar que as pessoas se organizem em uma resistência. Em Nós, também não vemos algo que Rand parece acreditar, que existem algumas pessoas melhores que outras. O que existem são pessoas mantidas no mesmo nível de controle por parte de um regime totalitário e que algumas delas obtiveram um certo tipo de conhecimento que faz com que as engrenagenzinhas do cérebro notassem coisas ao redor que não haviam notado antes. Esse vídeo foi genial, porque permitia um diálogo entre um livro e um filme que eu jamais imaginei que faria, e no entanto aqui está.
Vai lá gastar 20 minutinhos do seu tempo com a crítica do Renegade Cut, a animação Os Incríveis, e deixa o seu comentário dizendo se fez sentido para você também. Aí, no final de Nós, existe uma pequena autobiografia feita pelo próprio Eugenie Zamyatin. Óbvio, é uma autobiografia. E se eu fosse você, eu dava uma conferida nos links e referências no post que vai estar no medium.com/despautada até o final. E entramos no livro! Com 224 páginas, Nós pode ser lido em 5 dias na velocidade Lula de leitura, mas confesso que levei bem mais tempo. Achei, inicialmente, que a leitura progredia lentamente por conta de uma tradução antiga, mas se trata de uma escolha estilística. O protagonista é um engenheiro, um matemático, sendo um dos principais responsáveis pela construção da Integral, uma nave espacial que levaria a outros povos toda a cultura e a felicidade promovida pelo Estado Único a seus habitantes. O que estamos lendo é seu diário, que ele escreve pensando nos povos antigos, que ainda tinham noções ultrapassadas como liberdade e imaginação, crendo que os aliens que vão ler os registros seriam semelhantes e também precisariam ser salvos. Por ser um matemático, algumas frases e pensamentos parecem desconexos. Ele não se preocupa, às vezes, em encerrar uma frase ou fazer uma frase bonita. Ele segue uma sequência lógica. E quando o pensamento dele não fecha, ele coloca 3 pontinhos ali e nós, leitores, que fiquemos felizes com isso. Há várias sentenças sem fim, como se ele fosse incapaz de ordenar o pensamento em palavras. Afinal, coisas como imaginação, criatividade ou espirituosidade não fazem parte da sociedade e a doutrinação promovida pelo Estado Único, desde o nascimento, interfere em cada pensamento do protagonista. A uniformidade da população é uma das preocupações do Estado Único. As pessoas se vestem com uniformes idênticos, sendo distinguidas pela numeração que recebem ao nascer. Os homens são identificados com consoantes antes do número e as mulheres com vogais. Vamos acompanhando o diário de D503, que num primeiro momento descreve com orgulho cego e patriótico o seu trabalho e os benefícios de sua nação. Tudo é controlado com precisão matemática segundo os parâmetros do Taylorismo. Para garantir o controle da população, tudo é feito de um vidro esverdeado e transparente, que é o grande avanço tecnológico do livro, já que até a nave especial que o protagonista está construindo é feita do material. Assim, além dos guardas e dos outros responsáveis pela vigilância, cada cidadão vigia o outro. Tudo é feito com base em horários específicos. As pessoas nunca ficam sozinhas, exceto nas suas horas pessoais. Os passeios são feitos em grupo e devem obedecer um compasso, como se fosse uma marcha. As persianas só podem ser baixadas nos horários determinados para o sexo, que deve ser previamente aprovado pelo governo, assim como os amantes. A ideia de família nem passa pela cabeça das pessoas, que dormem e acordam sozinhas em seus apartamentos transparentes, sempre no mesmo horário, e vão para a rua se encaixar com seus pares. As amizades existem, ainda que de um jeito estranho. Você, por exemplo, toparia dividir uma amante com seu melhor amigo para mostrar que são tão amigos que compartilham até o mesmo gosto por mulheres? Inclusive, o sexo nesse mundo deve ser uma bela porcaria. Se ninguém pode ser criativo e tudo é pautado pelas diretrizes do Estado, provavelmente deve ser pior do que o sexo mais mecânico e sem graça que você já fez. As mulheres também não têm autorização para serem mães. Gerar novos números, como os membros dessa sociedade são chamados, é função única e exclusivamente do Estado. D503 está muito bem com seu amigo R13, um poeta do Estado, e O90, a amante dos dois, até que conhece E330, uma mulher que inicialmente o assusta e lhe dá asco. Ela fuma cigarros, bebe e flerta com ele descaradamente. E sim, tudo isso é proibido pelo Estado. No entanto, quando vê, D503 é designado como amante de E330 e vai descobrindo com ela que existem coisas que vão além da agenda cronometrada e das regras do Estado Único. Ela leva o protagonista para visitar a Casa da Antiguidade, um prédio opaco, o único remanescente dos tempos antigos, onde existe tudo o que temos hoje em dia.
objetos coloridos, espelhos, roupas diferentes umas das outras, decorações, privacidade. D503, então, vai tendo sua mente expandida. Ou, como ele vê as coisas, ficando doente, contraindo uma tal de alma. Ele passa a notar coisas que nunca notou antes. Ele sonha. Ele se apaixona perdidamente. Ele imagina. Ele nota que o mundo estéril dele só é possível por conta de uma barreira que separa a cidade do exterior, onde há plantas e animais. Inclusive, quando aparece um pássaro na história, é uma coisa assim que explode a cabeça do protagonista, praticamente. Através das rachaduras na doutrinação de D503, finalmente ele começa a enxergar aquilo que vemos nesse mundo árido, impessoal e restritivo ao ponto da loucura, para mim pelo menos, e que queremos gritar para ele ao longo de toda a leitura. Assim como na maioria dos livros de distopia, também temos a personificação do Estado em seu governante, o benfeitor, que é praticamente uma figura paterna e que não deve ser desafiada. Os números o admiram, o temem e o obedecem. Afinal, a sua palavra é lei e ele os libertou da infelicidade na Revolução Final. No entanto, como a própria E330 fala para seu amante, não existe último número, assim como não existe Revolução Final. Sempre cabe mais uma revolução. E junto a ela, nós e D503 passamos a confabular contra o Estado Único. Não vou revelar os detalhes, afinal é um livro que vale demais a leitura, mas somos levados a um final dúbio. Se por um lado não parece haver esperanças para o fim da repressão, por outro, a rachadura na redoma de vidro do Estado Único, que estava fadada a acontecer, aparece. Enquanto eu estava folheando o livro para escrever esse roteiro, caí numa passagem muito interessante que é o dia da eleição anual do benfeitor, em que a população participa de uma festa e entrega a chave da cidade ao governante de forma simbólica. Vou ler um trecho. Recordam-nos que somos um organismo poderoso, com milhões de células, que somos, falando a linguagem do Evangelho dos Antigos, a única igreja. Além do mais, a história do Estado Único não registra um único exemplo de vozes que tenham ousado violar a majestade do coro uníssono nesse dia solene. Ao longo deste capítulo, D503 ri do nosso sufrágio, do mistério do voto secreto, considerando-o místico, supersticioso e possivelmente criminoso. Em nós, já que todos os números são uma mesma entidade, se vestem iguais, andam iguais e pensam iguais, então todos votam no mesmo voto, e isso parece muito ok para o protagonista. Uma construção bem interessante do livro é a percepção de identidade, de D503. Ele começa aceitando muito bem obrigado ser parte de um todo, apenas um componente do grande nós. No entanto, com o passar do tempo e do convívio com o E330, ele começa a se questionar. Começa a indagar se é parte de alguma coisa e que coisa é essa e se tem algum valor por si só. Podemos perceber que mesmo que o mundo e a sociedade inteira se tratem de uma prisão, o aprisionamento maior se dá no âmbito pessoal. Enquanto não somos privados de nossa imaginação, nossos pensamentos, nossa vontade própria e a capacidade crítica, não estamos irreparavelmente aprisionados. A partir de nossas diferenças, podemos encontrar outras vozes dissonantes para questionar e tentar mudar o sistema. E o benfeitor também sabe disso. O livro é repleto de alusões à própria vida do autor e de referências. O auditório 112, para o qual D503 é convocado, por exemplo, tem esse número por conta da cela na qual Zamyatin foi aprisionado. Os números das personagens se referem a números do navio cuja construção o escritor trabalhou, e se você for procurar na obra, sempre vai ter alguma referência da vida dele, até pela profissão do protagonista, né? Em nós também encontramos conceitos matemáticos utilizados de forma simbólica. A nave espacial é chamada integral porque o protagonista espera que ela integre a grandiosidade da equação cósmica. E como deve ter um monte de ouvintes de humanas como eu, que nunca precisou de uma integral na vida, eu procurei uma definição, mas não achei uma fácil de entender sem precisar de umas 3 aulas de matemática.
Aí, a estudante de engenharia elétrica Júlia Souza me mandou um áudio explicando de forma bem concisa. Mas uma integral é como se fosse uma soma, tipo, você tem um gráfico de alguma função matemática, e a integral seria como se fosse a soma de pontinhos infinitesimais daquele gráfico, sabe? Aí tem gente que fala que a integral resulta a área do gráfico, é como se fosse uma soma de pontos bem pequenininhos do gráfico, uma soma como se fosse infinita, que no caso pode ir de um intervalo a outro do gráfico. Obrigada a Júlia e a todas as divas das exatas. E viu? A universidade serve até para ajudar com pauta de podcast. O protagonista também é profundamente perturbado com o conceito da raiz quadrada de -1, que é a base dos números imaginários, e a imaginação é depreciada pelo Estado Único. O livro todo é uma crítica ao rumo que a Revolução Russa tomou e à censura promovida pelo Estado Soviético, mas também pode ser percebido como o conflito interno do ser humano moderno, inclusive segundo ideias semelhantes às de Jung. Não se sabe se Zamiatin tinha familiaridade com as teorias do psiquiatra, que é contemporâneo seu, ou se é o zeitgeist da época. No YouTube tem um filme amador inspirado em Nós, chamado A Fortaleza de Vidro, ou The Glass Fortress no original. E ele é muito, muito, muito ruim. É um curta-metragem, eu não consegui assistir inteiro. Normalmente eu deixo o link de tudo no Medium, mas esse é tão ruim que eu nem vou incluir lá. Então fica a informação, caso você queira perder seu tempo procurando, ainda que a internet tenha me dito que algumas pessoas gostaram desse filme. Então, pode ser que de repente para você não seja uma perda de tempo total. Muito obrigada pela companhia no 20º episódio do Despautada. Me diz o que você achou no Twitter, no Instagram ou nos comentários do texto lá no medium.com/despautada. E me conta se eu te deixei com vontade de ler o livro ou vamos trocar figurinhas caso você já tenha lido, e até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo pra vocês.